Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui do quadro Produzindo Autores. Estou mais uma vez aqui com a Simone Figueira, a nossa autora da vez, porque estamos aqui para a segunda parte do livro dela, que a gente vai falar sobre Soturno. Mas antes, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização do Estúdio Literário Esteseu. Eu sou o Diogo Oliveira, escritor, e estou aqui orientando a Simone para que esse lançamento dela se torne realidade. Então, solta a vinheta aí, daqui a pouco a gente começa a falar um pouco mais do livro dela. Bom, então estamos aqui. No último vídeo a gente falou sobre como foi o processo criativo da Simone, como foi a história, sobre o que fala o livro em si, mas hoje eu quero falar da parte técnica que a gente faz pós-escrito. Terminou a leitura crítica, terminou a revisão, o que a gente faz? A gente pega todo esse material, faz uma diagramação dele, escolhe um formato, vê a quantidade de páginas, abre uma ficha catalográfica, vê quanto fica na gráfica e programa alguns outros pontos. Mas antes, Simone, quero falar para você como foi esse processo da diagramação para você. Olha, a diagramação foi um desafio, por ser a primeira diagramação, porque nós, escritores independentes, nós temos a criação, nós temos a criação, mas nem sempre a gente tem essa ideia de como é diagramar um livro, de como é todo o processo técnico, desde o começo, desde como você formata, de como você vai deixar, que tamanho vai ficar. Então, foi um desafio e um aprendizado também. Muito bom. E para quem não se lembra, a gente vai lançar o livro da Simone num formato pocket, que é um pouco menor que o formato convencional, mas vende tão bem quanto. E aí, se não me falha a memória, deu que umas 112 páginas? 112. 112 páginas. E eu, particularmente Diogo, gosto muito da diagramação simples e pura, igual que a gente tem no Kindle. Só palavras em volta do papel branco ou papel pólen, que é mais amarelinho, para a gente só aproveitar a leitura e tudo mais. Porém, o mercado exige um pouco mais, os leitores dão esse destaque e a gente, infelizmente, ou felizmente, por assim dizer, dá uma arte a mais nesse processo. Então, aqui ainda não é o momento em que o autor ou a autora tem que deixar totalmente o lado artístico de lado para pensar na venda do livro, mas sim o momento em que você começa a pensar em mercado público junto com a sua parte artística. E por que eu estou falando isso? Porque a Simone colocou algumas artes entre os capítulos dela. Foi isso mesmo, Simone? Foi isso mesmo. E essa inspiração, ela vem, para quem é um pouquinho mais velho, e já teve a oportunidade de ler, a coleção Vagalume. E todos os livros vinham com essa ilustração. E eu acredito que a ilustração, ela dá uma visão maior, ela dá aquela vontade de você ver a ilustração e chegar, porque a ilustração ela não vai falar exatamente do início do capítulo, ela está no meio do capítulo, no fim do capítulo, então aquela imagem lá vai despertar a curiosidade do leitor para poder chegar até essa parte. O que é essa ilustração? Quer dizer, né? E Soturno, ela vem, como o próprio nome diz do livro, Soturno, ela vem com ilustrações bem específicas, bem técnicas sobre o livro. A legal das ilustrações é que você, quando pensa na hora de escrever um livro, corta o capítulo para gerar uma possível vontade do leitor querer continuar, que a gente em inglês usa o termo cliffhanger, mas estou tentando trazer uma brasileirada para isso, mas eu não achei uma palavra certa. Mas o cliffhanger ele é compensado mais ainda com a ilustração, porque você tem o final do capítulo deixando o leitor instigado ao próximo passo, junto com a imagem que às vezes não tem a ver com o cliffhanger que você deixou. Então gera-se maior ansiedade, logo maior vontade de finalizar aquela leitura. Simone, em relação à tipografia, quais as letras, a palavra que você usou assim, tamanho da letra e o estilo de letra que a gente colocou? A Como é que foi? letra, nós colocamos a Time News Roman mesmo, né? Tamanho 12. A capa, em algumas partes, ela vira com um estilo gótico, tem tudo a ver com o livro, para poder chamar mais atenção, para poder entrar nessa vibe mesmo do Soturno. Mas é a editoração, são as fontes que nós usamos normalmente para poder fazer uma publicação. Eu já ouvi muita gente falando da Time News Roman como se fosse uma coisa ruim ou amadora. Mas eu tenho um outro pensamento em relação a isso. Por quê? Em geral, a gente está acostumado com Times New Roman. Quando a gente começa a escrever no Word, é a primeira fonte que aparece.
E quando a gente pega no livro, não há um certo estranheza no seu olhar, porque já é aquela fonte, está tudo certo. É uma fonte aberta, então você pode utilizar sim publicações que vão para venda, isso é muito importante na hora de você escolher. Mas ao mesmo tempo, se você quiser dar uma variada, procure, vai lá no Google Fonts ou vai lá no Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e diz, ó, quero usar fontes para publicar meu livro, quais você indica que sejam abertas para publicação? E ele já vai te dar do próprio Google Fonts. Mas o Times New Roman foi legal, eu acho que combinou justamente pela vibe da coleção Vagalume. Agora a dúvida que fica é, vai ter aquela folhinha com perguntas e respostas do livro, que na escola eu tinha que responder aquela folhinha que vinha junto. Não, ela Ah, não vai. Ela não vem com folhinhas de perguntas e respostas, mas ela vem com spoiler para o segundo, aguardem. mas vai te trazer grandes questionamentos também, principalmente se você está familiarizado com o. Qual que é o livro mesmo? Coleção Vagalume. Não, que você baseou o seu filme em relação. Livro de Enoch. Ao livro de Enoch. Ao livro Livro de Enoch. que é um livro bem. O livro de Enoch é um livro bem controverso em relação a quem estuda a Bíblia e a quem realmente segue ao pé da letra a religião, justamente pelo fato de vir com fatos históricos que datam há mais de 5.000 anos, que falam sobre os caídos e sobre questões bíblicas, mas que nem todo mundo tem a curiosidade de ler, ou até mesmo por questão religiosa, acredita ser um livro apócrifo, um livro que não merece leitura, mas merece. Merece. Tem muitas coisas aí que a gente consegue tirar, tem muitos questionamentos que esse livro pode trazer para a gente, né? Inclusive uma curiosidade. Dentro deste livro, nós tínhamos um calendário que era o calendário utilizado antes do calendário gregoriano, que é dividido exatamente em 28 dias cada mês, de forma que dentro do ciclo anual ele se encaixava perfeitamente. Curiosidade, para quem quiser pesquisar. E faz todo sentido, porque antigamente os povos eles se baseavam pela troca da lua, que é a cada semana, que no mês dá 28 dias. Então faz todo sentido, não tem porquê. Mas se você ficou curioso, o próximo vídeo dessa série já vai ser a gente falando mais sobre a sinopse e sobre a pré-venda do livro da Simone. Mas antes de tudo, eu quero falar com a Simone sobre a criação da capa, porque a Simone ela já veio com a capa pronta. Isso para mim foi maravilhoso, porque tudo isso que a gente está fazendo junto com a Simone, você pode contratar aqui no Estúdio Literário. Eu estou cedendo para a Simone para a gente produzir isso de forma gratuita. Ter mais livros, aí é na mão da Simone, se ela quiser contratar depois. Mas o legal é que ela veio com a capa pronta. Dá um certo alívio para mim? Não vou mentir, porque é um trabalho a menos. E também adianta o seu processo. Mas eu achei legal que você fala que geralmente você faz a capa depois da história, é isso mesmo? No caso do Soturno, sim. Do Soturno eu criei a capa. Na verdade, veio primeiro, como eu já tinha falado no vídeo anterior, a palavra Soturno na minha cabeça. E a partir daí, eu fiquei pensando o que eu poderia desenvolver. Soturno, Soturno, e eu fui buscar a raiz da palavra. Não só o Soturno em questão de noturno ou de escuridão, mas o que aquilo podia trazer para mim. E isso foi criando todo o enredo na minha cabeça. E eu acabei criando a capa do livro, que eu creio que vocês vão gostar. O Diogo gostou bastante da capa. Então, assim, eu tenho essa coisa de gostar de fazer as minhas ilustrações, porque com a ilustração eu consigo sentir aquilo que eu estou escrevendo, né? E o Soturno foi assim, eu fiz a capa, como é uma história que se passa no início da Idade Média, então eu tive a ideia dos vitrais góticos e, como o próprio nome diz, da escuridão. Então eu achei que ficou uma capa muito boa. A orelha também. Vocês vão ter que ler, mas assim, tem a orelha, se eu não me engano, da parte posterior do livro. Ela vem com uma ilustração que quando chegarem na parte vocês vão entender por que daquela orelha, né? E é uma coisa assim, é criação, é inspiração. Se você gosta de desenhar, se você gosta de ilustrar, procure aprender um pouquinho, procure desenvolver isso. É uma coisa muito bacana. Vamos dizer, é um pontinho a mais para você poder criar o seu livro, criar a sua história, porque tendo a sua ilustração ou tendo o seu próprio rabisco, você consegue abrir mais a sua imaginação. E às vezes, como no meu caso, eu quero que saia da forma como eu imaginei, da forma como eu fiz.
Então, se eu levo para um ilustrador, eu vou passar a minha ideia, mas nem sempre ele vai conseguir absorver aquilo que eu quero dizer no livro. Então, eu procuro fazer. Olha, o que eu já vi de briga entre capista e autor, não dá pra comer num dia. E eu digo assim, tem capista que ele dá um prazo, ou dá uma coisa assim, você pode me dar 3 retornos. Porque ele já cansou de passar mês, a pessoa, não, muda isso aqui, não, muda isso aqui, não, muda isso aqui. Então, o autor, alguns, não vou falar todos, os capistas, claro, mas fala, ó, você pode me dar 3 retornos de alteração, senão eu vou cobrar de novo. Porque é muito difícil você conseguir captar isso. Já é difícil quando você está com a história pronta, o leitor beta não entendeu o que você colocou, imagina um capista colocar lá. Mas é um ponto interessante, porque eu já vi muito autor que ele vê um quadro, ele vê uma cena e ele fala, meu, eu vou fazer uma história com que encaixe essa cena, que coloque isso assim no meio de tudo, ou que faça uma explicação daquilo que tem acontecido. E é uma técnica muito bacana que dá um start na sua criatividade. Às vezes você trava na hora de começar a escrever e você não sabe por quê. Falta esse pontapé inicial que pode vir de alguma imagem. Bom, antes da gente finalizar, tem mais alguma coisa que queira falar em relação a essa produção, esses bastidores do livro, em relação à parte física do livro que daqui a pouco vem? Olha, muito rabisco, muito papel, até na geladeira, rabiscado, porque criação é uma coisa que vem do nada. Você começa a criar e você, do nada, está lavando uma louça, ou como você disse, está vendo uma imagem ou alguma coisa assim, ouvindo uma música. E curiosidade, durante o período que eu escrevi Soturno, eu só ouvia música gótica, clássica, ou música que tinha a ver com os Templários, que dava bastante inspiração, né? Em relação à criação, foi uma criação muito tranquila, porque eu acho que eu já tinha o enredo, eu já tinha mais ou menos o que eu queria para o livro, e foi só eu trabalhando, eu ia adaptando, você ir me orientando sobre o que colocar, o que tirar. E escritores, de verdade, quanto mais a gente escreve, mais a gente vai aprendendo. Seja em questão de revisão, ou até mesmo no Word. A gente coloca no doc lá, coloca para ele ajudar a gente a fazer a correção. Tem coisa que a gente vai tirar sim, tem coisa que não. Tem coisa que não, se a gente tirar não vai fazer sentido. Mas é uma lição de casa. Realmente é escrever e corrigir, lógico, mandar para o leitor beta, mandar para o revisor de texto, que é muito importante, mas é uma questão de hábito. A gente vai melhorando dia após dia, conforme a gente vai escrevendo, conforme a gente vai criando. E, como diz o Diogo, nem sempre a primeira criação é a criação que vai ser a final. Com certeza a gente vai mexer, vai remexer, vai chegar uma hora que a gente vai falar, não, para, chega, porque senão não vai dar mais. Primeira escrita é sempre rascunho e o livro só vai sair se você botar prazo, porque sempre vai dar para melhorar o texto. Não tem como, é inevitável na vida do cinema. Ou se você ficou curioso, no próximo vídeo, provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas, a gente vai falar sobre a revelação da capa, o pré-lançamento, a pré-venda, brindes e tudo mais que vai ter direito ao Soturno. Inclusive, quem sabe, o lançamento em um evento. A gente está deixando aqui em off, mas assim que é a possibilidade. Então, se você gostou e está curioso, já deixa aqui o seu like, já fala quem vai querer comprar Soturno. Ainda não temos o preço definido, mas vai caber no seu bolso com certeza. A vantagem de fazer o livro Pocket é porque ele tem um valor reduzido da produção, não é porque reduzido no valor do livro em si, mas a produção dele é mais barata. Então, se você estava procurando uma última coisa que faltava para você pôr o seu livro no papel, era o preço. Às vezes o Pocket te ajuda. E você tem Pockets aí até de 500, 600 páginas, então o tamanho também não é problema. Daqui a algumas semanas a gente volta com mais o último vídeo aqui dessa trilogia Soturno, já com a Simone colocando seu livro para vender. Espero que cada um de vocês compre também. Até a próxima. Até lá.